E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. E hoje a gente vai se aprofundar num assunto que tá dando o que falar, viu, entre os professores de São Paulo. É bastante polêmica mesmo. A Resolução 7724. Essa resolução, para quem ainda não sabe, mexeu bastante com a estrutura do Programa Ensino Integral, o PEI. E o que a gente tá vendo por aí? Professores comemorando vitórias na justiça. Outros cheios de dúvidas. Afinal, o que muda de verdade com essa resolução? Será que ela tá com os dias contados? Pois é, né? Muita gente se perguntando isso. Muita gente se perguntando. Então, vamos começar do começo. O que é essa resolução? O que ela propõe? Bom, a resolução, principalmente se a gente for olhar os artigos 25 e 26, que são o centro da polêmica, né? Ela dá aos diretores das escolas do PEI um poder bem grande para decidir sobre a realocação, a permanência dos professores. E o mais impactante, eu acho, é que essa decisão do diretor não precisa levar em conta a avaliação dos alunos. Caramba! Ou seja, a avaliação dos alunos perde peso na decisão final. Fica meio que em segundo plano. Fica em segundo plano. Me parece que essa Secretaria de Educação está dando muita autonomia para os diretores, né? Muita gente está vendo por esse lado. E imagino que essa decisão tenha gerado diferentes reações, não? Com certeza. O governo, por exemplo, defende a resolução como uma forma de dar mais autonomia para as escolas, melhorar a gestão. Eles acreditam que o diretor, estando mais próximo da realidade da escola, né, tem mais condições de tomar decisões mais acertadas sobre os professores. Por outro lado, os críticos, principalmente alguns professores, sindicatos, temem que essa autonomia abra espaço para arbitrariedades e até para perseguição política dentro das escolas. Entendi. É aquela velha história. Para uns é flexibilidade, para outros é risco de autoritarismo. E como os professores têm reagido na prática a essa mudança? Olha, a comunidade escolar como um todo se mobilizou bastante contra a resolução. A gente viu protestos, abaixo-assinados, muita discussão nas redes sociais. Bastante coisa, né? Professores relatam casos de demissões em massa, um clima de insegurança generalizado. Nossa! Afinal, se a decisão final é do diretor, muitos se sentem vulneráveis e com medo de represálias. Dá para imaginar a tensão que essa situação toda gerou nas escolas, né? E a gente viu que essa mobilização teve resultados concretos, né? Parece que a justiça começou a se manifestar sobre a resolução. Sim, sim. E essa é a parte mais interessante, né? Porque mostra que a luta dos professores pode trazer resultados. Verdade. Um grupo de deputados estaduais e um vereador formaram um coletivo de educação em primeiro lugar e entraram com uma ação popular questionando a legalidade da resolução. E para fortalecer a ação, eles conseguiram um parecer favorável do Ministério Público Estadual, que também considerou a resolução problemática. Parece que a coisa começou a apertar pro lado da Secretaria de Educação. Pelo jeito. E como essa ação popular se desenrolou? Bom, a ação popular questiona a legalidade da resolução como um todo, argumentando que ela fere direitos dos professores, prejudica a gestão democrática das escolas. O Ministério Público, ao analisar a ação, concordou com os argumentos do coletivo e emitiu um parecer bem contundente, afirmando que a resolução coloca em risco a estabilidade dos professores e a qualidade do ensino. Uau! Que reviravolta, né? Pois é. E o Tribunal de Justiça como se posicionou diante de tudo isso? O Tribunal de Justiça ainda não deu uma decisão final sobre a ação popular. O processo está em andamento. Mas, enquanto isso, já aconteceram 2 vitórias importantes na Justiça que animam os professores. E bom, conta pra gente quais foram essas vitórias. A primeira foi uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça que suspendeu os efeitos da resolução para os professores associados ao Centro do Professorado Paulista, o CPP. Essa liminar impede que os professores filiados ao CPP sejam realocados contra a sua vontade. Essa liminar foi uma grande conquista para os professores do CPP, né? Mas e os outros professores ficaram sem nenhuma proteção. Calma, calma. A segunda decisão judicial foi ainda mais abrangente. O Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a lei municipal que permitia descontar dias de férias dos servidores públicos que estivessem em licença médica. Essa decisão, embora não esteja diretamente ligada à resolução 77/784, né? Certo. É uma vitória para todos os servidores do município, inclusive os professores, porque garante o direito às férias integrais, mesmo em caso de licença médica. Caramba, essa decisão sobre as férias foi uma vitória e tanto, hein? Foi bem importante. E agora, com essas decisões judiciais, o que muda na prática para os professores? Bom, as coisas ainda estão em processo de definição, mas já podemos vislumbrar alguns cenários. Com o eliminado CPP, as realocações de professores associados ao centro estão suspensas, pelo menos temporariamente.
Já a decisão sobre as férias garante que nenhum professor terá seus dias de descanso descontados por motivo de licença médica. Parece que a justiça está tentando colocar ordem na casa, né? Parece que sim. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Sim, muita coisa ainda para acontecer. A gente vai acompanhar os próximos capítulos dessa história. Mas antes de encerrar essa primeira parte do nosso Deep Dive, queria te perguntar, o que podemos esperar do futuro? Quais os próximos passos dessa disputa em torno da Resolução 7724? Bom, essa é uma pergunta complexa. Acho que o primeiro passo é entender o contexto em que essa resolução surgiu. Ela não nasceu do nada. Faz parte de um movimento mais amplo que vem acontecendo na educação em São Paulo. E é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso Deep Dive. Aí sim. Fiquem ligados que a gente volta já para desvendar os mistérios por trás dessa resolução. Até a próxima. Voltando ao nosso mergulho na resolução 7724, como eu estava dizendo, essa resolução não surgiu do nada, né? Ela faz parte de um contexto mais amplo, né? De mudanças na educação em São Paulo. Um movimento que alguns chamam de centralização. Centralização. Interessante. Você pode explicar melhor o que quer dizer com isso? Claro. A gente tem observado nos últimos tempos uma tendência do governo estadual de centralizar as decisões sobre a educação. Sim. É como se eles quisessem ter um controle mais rígido sobre as escolas. Definindo políticas e diretrizes de forma mais centralizada, sabe? Deixando menos espaço para autonomia das escolas e dos professores. Entendi. E como essa resolução se encaixa nesse contexto de centralização? A resolução 7724, principalmente com essa questão da autonomia dos diretores para realocar professores, né? Pode ser vista como mais uma peça nesse quebra-cabeça da centralização. Ela reforça a ideia de que as decisões importantes sobre a escola, né, devem ser tomadas por alguém que está numa posição hierárquica superior, no caso, o diretor, e não pelos próprios professores, que estão na linha de frente no dia a dia da sala de aula. Faz sentido. E quais as implicações dessa centralização para a educação? Os críticos apontam para algum problema específico? Sim, muitos especialistas e professores argumentam que essa centralização excessiva pode prejudicar a qualidade da educação. Eles defendem que a educação precisa ser um espaço de diálogo, de participação de todos os envolvidos, e que as decisões devem ser tomadas de forma mais democrática, considerando as diferentes realidades das escolas. Centralizar tudo pode acabar engessando o sistema, né? E sufocando a criatividade dos professores. Exatamente. Sem contar que essa centralização muitas vezes vem acompanhada da padronização, da uniformização. Verdade. A gente vê isso, por exemplo, na implementação da Base Nacional Common Curricular, a BNCC, que, apesar de ter seus méritos, também levanta o debate sobre os limites da padronização no ensino. Verdade. A BNCC, apesar de ser um documento importante para nortear o currículo, né? Sim. Precisa ser aplicada com cuidado para não engessar o trabalho dos professores. E falando em padronização, você mencionou as plataformas digitais de ensino. Sim. Elas também se encaixam nesse contexto de centralização. Com certeza. A gente tem visto um crescimento enorme do uso de plataformas digitais na educação, impulsionado pela pandemia, né? E o governo de São Paulo tem investido bastante nessas plataformas, muitas vezes direcionando as escolas para utilizar em plataformas específicas. E qual o problema disso? As plataformas digitais não podem ser uma ferramenta útil para o ensino? Sim, elas podem ser muito úteis. Mas o problema é quando a escolha da plataforma é feita de cima para baixo. Sem a participação dos professores. Sem levar em conta as necessidades específicas de cada escola e de cada turma. Entendi. É como se o governo estivesse dizendo, usem essa plataforma porque nós decidimos que ela é a melhor. Isso. Tem que dar espaço para os professores avaliarem, escolherem e adaptarem a plataforma à sua realidade. Exatamente. E aí a gente volta para a questão da autonomia dos professores. A resolução 77 Autovalores Mainline dos Belas, ao dar mais poder aos diretores, né? Pode acabar reforçando essa lógica de imposição de plataformas digitais. Ou seja, o diretor, pressionado pelo governo, pode acabar impondo o uso de determinadas plataformas aos professores. Mesmo que eles não concordem ou não se sintam confortáveis com a ferramenta. É um risco real. E aí a gente entra num debate delicado sobre o papel da tecnologia na educação. Verdade. A tecnologia pode ser uma aliada poderosa, mas precisa ser usada de forma crítica, consciente. E sempre com a participação dos professores. Perfeito. A tecnologia precisa estar a serviço da educação e não o contrário. E voltando para a resolução 720/24, essa centralização que a gente está discutindo. Sim. Ela se manifesta em outros aspectos além da questão das plataformas digitais. Sim, a gente pode observar essa tendência em várias outras áreas, né? Por exemplo, a forma como o currículo é definido.
A escolha dos materiais didáticos, a avaliação dos professores. Tudo isso tem se tornado cada vez mais centralizado, com menos espaço para a participação da comunidade escolar. E como essa centralização impacta a vida dos professores na prática? Quais as consequências no dia a dia da escola? Bom, a gente já conversou sobre o clima de insegurança que a resolução gerou, né? O medo das realocações arbitrárias. Mas, além disso, a centralização também pode levar à desmotivação dos professores. A sensação de que sua voz não é ouvida, de que eles não têm autonomia para tomar decisões sobre o próprio trabalho. É como se os professores estivessem perdendo o controle sobre a própria profissão, né? Exatamente. E isso pode ter consequências graves para a qualidade da educação. Porque um professor desmotivado que se sente desvalorizado. Dificilmente conseguirá desenvolver um bom trabalho em sala de aula. Verdade. A paixão pela educação, a vontade de ensinar, o entusiasmo, tudo isso é fundamental para que o aprendizado aconteça. Sem dúvida. E essa centralização, essa padronização excessiva, essa falta de autonomia, tudo isso vai na contramão do que a gente precisa para ter uma educação de qualidade. E o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Para garantir que os professores tenham voz, que a educação seja um espaço de participação e de criatividade? Acho que o primeiro passo é a conscientização. É importante que os professores, os pais, os alunos, toda a comunidade escolar estejam informados sobre o que está acontecendo, sobre os riscos dessa centralização. Informação é poder, né? Conhecimento é a chave para transformar a realidade. Exatamente. E a partir dessa conscientização, né, a gente precisa se organizar, se mobilizar para lutar por uma educação mais democrática, mais participativa, mais humana. E como a gente pode fazer isso na prática? Existem várias formas de se mobilizar. Participar das assembleias do sindicato, conversar com os colegas, organizar debates nas escolas, pressionar os deputados, usar as redes sociais para denunciar os problemas. Tudo isso ajuda a construir um movimento de resistência a essa centralização. E a gente precisa lembrar que essa luta não é só dos professores, né? É uma luta de toda a sociedade. Com certeza. A educação é um direito de todos e a base para a construção de um futuro melhor. Com certeza. A educação é um bem público que precisa ser defendido por todos nós. É isso aí. E a gente precisa lutar para que ela seja de qualidade, para que seja um espaço de formação de cidadãos críticos, conscientes e preparados para os desafios no mundo. Que lindo. Um chamado à ação para defender a educação pública. E por falar em ação, a gente já está caminhando para o final do nosso Deep Dive. Na próxima parte, a gente volta para analisar os possíveis desdobramentos da Resolução 7724 e discutir o que os professores podem fazer para se proteger nesse cenário de incertezas. Isso aí. Fiquem ligados que a gente volta já para o último round do nosso Deep Dive. Estamos de volta para a última parte do nosso Deep Dive na Resolução 7724. Depois de analisar o contexto e as polêmicas, acho que é hora de pensar no futuro, né? O que a gente pode esperar daqui para frente. Verdade. A gente viu que a situação é complexa, com decisões judiciais favoráveis aos professores, mas também com possibilidade de recursos por parte do governo. E aí o que os professores podem fazer para se proteger nesse cenário de incertezas? Olha, eu acho que o mais importante é se manter informado, buscar informações junto ao sindicato, acompanhar as notícias e entender seus direitos. A informação é a nossa melhor arma nesse momento. Informação e união. A gente viu como a mobilização dos professores foi fundamental para conseguir as vitórias na justiça. E essa união precisa continuar porque a luta não acabou. Com certeza. A união faz a força e os professores precisam se manter unidos para enfrentar os desafios que ainda virão. A Resolução 7724, mesmo com as decisões judiciais, ainda é uma ameaça e a gente precisa estar preparado para lutar contra qualquer tentativa de retrocesso. E falando em retrocesso, você acha que essa resolução pode abrir um precedente perigoso para outras áreas da educação? Sim, esse é um risco real. A gente já vê essa tendência de centralização em outras áreas, como a escolha dos materiais didáticos, a implementação da BNCC e a avaliação dos professores. E a resolução 7724 pode fortalecer essa lógica, abrindo caminho para que o governo tenha cada vez mais controle sobre a educação em detrimento da autonomia dos professores e das escolas. É como se a gente estivesse caminhando para um modelo de educação padronizado e engessado, onde o professor vira um mero executor de ordens vindas de cima. É uma preocupação válida. A gente precisa lutar por uma educação que seja diversa, plural, que respeite as diferentes realidades das escolas e valorize a criatividade e a autonomia dos professores. E como a gente pode fazer isso na prática? O que os professores individualmente podem fazer para resistir a essa onda de centralização? Eu acho que o primeiro passo é a conscientização, né? É preciso entender o que está em jogo, os riscos que a gente corre e se posicionar criticamente diante das políticas que são impostas. E não ter medo de se manifestar, né? De questionar, de propor alternativas. Exatamente.
A gente precisa perder o medo de se expressar, de defender a educação que a gente acredita. E buscar apoio nos colegas, no sindicato, nos movimentos sociais que lutam por uma educação pública de qualidade. E nunca se esquecer que a educação é um direito de todos e um dever do Estado. A gente precisa lutar para que esse direito seja garantido com qualidade, com respeito à diversidade, com a participação de toda a comunidade escolar. Concordo plenamente. A educação é a base para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, e a gente precisa lutar para que ela seja um instrumento de transformação social e não de controle e padronização. Que lindo! Uma mensagem de esperança e de luta para encerrar o nosso Deep Dive. E fica aqui o nosso convite para que os professores continuem acompanhando o nosso programa, para que a gente possa juntos seguir refletindo sobre os desafios da educação e buscando caminhos para construir um futuro melhor. É isso aí. A educação é uma luta constante e a gente precisa estar sempre atento e engajado para garantir que ela seja um instrumento de libertação e de justiça social. E assim a gente termina mais um Deep Dive. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão na resolução 7C, 724 e que as informações e reflexões que a gente compartilhou aqui contribuam para a luta por uma educação pública de qualidade para todos. Até a próxima!